A história que você vai acompanhar hoje é daquelas que parecem saídas de um roteiro de filme sombrio, mas infelizmente é a mais pura realidade. Um caso que mistura violência, vaidade, abuso de poder e uma relação doentia entre um homem obcecado por armas e uma mulher que, ocupando um cargo de autoridade, preferiu fechar os olhos diante de tudo. O nome que está no centro dessa tragédia é René Júnior, o homem que tirou a vida de um gari trabalhador, humilde, que apenas cumpria sua missão diária de manter as ruas limpas. Um trabalhador honrado, morto por um sujeito que se achava acima da lei, protegido por seu fascínio por armas e pela conivência de quem jamais deveria ter permitido isso. Sua esposa, uma delegada da Polícia Civil. E aqui começa a escalada de revelações. A Polícia Mineira fez uma devassa no celular de René Júnior e também no aparelho da esposa. O que eles encontraram vai muito além do que se poderia imaginar. Vídeos comprometedores, fotos, conversas suspeitas, um verdadeiro arsenal de provas de que o valentão não apenas tinha acesso às armas da esposa, como também fazia questão de exibi-las para amigos como troféus de status. Imagens mostram René segurando uma espingarda. Vídeos revelam ele atirando em plena comemoração de Réveillon. Conversas apontam que ele pediu à esposa que enganasse a polícia, entregando a arma errada. Esse é o retrato de um homem narcisista, inconsequente e violento. A noite de Réveillon. As filmagens encontradas no celular de René são estarrecedoras. Ele aparece em uma casa com sacada ampla, rodeado de amigos comemorando a virada do ano. Fogos de artifício iluminam o céu enquanto ele, sem o menor pudor, empunha uma espingarda de grande porte. Uma mulher que ainda não foi identificada sai da casa com o celular na mão e começa a filmar. Ela demonstra um certo receio, mas não interrompe a gravação. O grupo ri, brinca, incentiva René a disparar. Um homem de barba se aproxima para ajudar o fortão a preparar a arma. As vozes no vídeo deixam claro. Era uma celebração, mas uma celebração perigosa, criminosa, porque, em meio aos fogos, o estrondo de disparo ecoa pela noite. René Júnior tinha atirado com a espingarda. E não pense que isso foi apenas uma brincadeira. Uma arma desse porte tem o poder de atravessar centenas de metros e atingir uma vítima inocente, um carro, uma casa. E a pergunta que fica é: será que alguém naquela mesma noite foi ferido por essa irresponsabilidade? A Polícia Civil já trabalha para descobrir. A delegada e o distintivo. Se a situação já parecia grave, ela se torna ainda mais escandalosa quando as investigações revelam que René tinha acesso não apenas às armas da esposa, mas também ao distintivo de delegada. Sim, ele exibia o símbolo da autoridade policial como se fosse dele, e mais, filmava as pistolas dentro do carro, registrava vídeos mostrando que tinha liberdade total para manusear aquilo que jamais deveria estar nas suas mãos. E a pergunta que ecoa é inevitável. Como a delegada Ana Paula permitiu isso? Porque os registros mostram que ela não só sabia, como em determinado momento recebeu um pedido absurdo do marido. Entrega a 9mm, não pega a outra, a 9mm não tem nada. Era a tentativa clara de obstrução da justiça. René havia usado uma pistola calibre .380 para assassinar o gari, mas queria que a esposa entregasse a arma errada. Ana Paula, nesse caso, ignorou o pedido e entregou a arma verdadeira, mas o simples fato de René ter ousado mandar essa mensagem mostra a intimidade criminosa entre os dois. A nova frente de investigação. Com esses vídeos e conversas recuperados, a situação de René se complica ainda mais. O crime de disparo de arma de fogo em local habitado está tipificado no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. A pena varia de 2 a 4 anos de prisão, além de multa. E não para por aí. Quem emprestou espingarda também pode responder criminalmente, porque fornecer uma arma para uso irregular é tão grave quanto puxar o gatilho. A polícia agora quer identificar quem é o dono da espingarda. Quem é a mulher que filmou os disparos? Quem é o homem de barda que incentivou René? Quem mais estava naquela casa na noite do Réveillon? Todos precisam ser ouvidos, porque o que está em jogo aqui não é apenas a morte de um gari, mas um padrão de comportamento criminoso que pode revelar ainda mais segredos sombrios. As mensagens reveladoras. Em meio a todo esse escândalo, surgem também mensagens trocadas entre René e a delegada. Conversas que mostram a face manipuladora dele e a cegueira dela.
Em uma delas, dias antes do assassinato, René escreveu: "Precisamos andar armados, amor." Em outra, após o crime, ele insistia que estava no lugar errado, na hora errada, tentando convencer a esposa da sua inocência. A delegada, por sua vez, chegou a publicar em redes sociais que o marido era um homem justo, empático, amável, cristão e patriota. Palavras que hoje soam como uma farsa diante das provas irrefutáveis de sua índole violenta. O homem das 1000 máscaras. René Júnior não era quem dizia ser. Apresentava-se como um empresário influente, um homem de sucesso. Mas a verdade é que sua vida era um palco de mentiras. Não tinha empresa registrada em seu nome, trabalhava há menos de um mês em uma companhia de alimentos. E quando o caso veio à tona, foi demitido imediatamente. O que restava então? Apenas a vaidade de se sentir poderoso, ao lado de armas que não lhe pertenciam, exibindo distintivos que não eram dele, tentando impor respeito através da força e do medo. Se até aqui a história já parecia grave, prepare-se, porque o que a Polícia Civil de Minas encontrou no seu de René Júnior vai muito além de simples exibições de armas. É um manual vivo de arrogância, frieza e manipulação. Vídeos mostram René em videoconferências e ao lado do seu notebook repousavam 2 pistolas. Fotos revelam armas de sua esposa delegada, espalhadas sobre mesas, toalhas, até no sofá de casa. Em uma gravação dentro do elevador, logo após ter atirado contra o gari, René aparece mexendo no celular, provavelmente buscando notícias para saber se alguém já falava do crime que acabara de cometer. Essa frieza escuta, porque um homem comum que tivesse cometido um disparo acidental estaria em choque e desesperado, mas René não. Ele continuava digitando, planejando, mentindo e posando de herói diante dos outros. A calma goza o crime. Talvez um dos momentos mais perturbadores seja o áudio enviado por René ao seu chefe logo após matar o gari. Com a voz firme, sem hesitar, sem um traço de nervosismo, ele dizia apenas ter se atrasado para o trabalho por conta de um engarrafamento. Nenhuma palavra sobre o sangue derramado, nenhum tremor, nenhuma gaguejada. Era como se nada tivesse acontecido. Como se tirar a vida de um trabalhador fosse apenas um detalhe na rotina de um homem acostumado a mentir, manipular e posar de herói diante dos outros. O coronel da reserva. Mas a rede de proteção ao redor de René não parava na conivência da esposa. Conversas recuperadas revelam que ele também recebeu apoio de um ex-coronel da PM, mineira da reserva. Esse homem trocou mensagens com o René, orientando-o a manter calma, dizendo que tudo seria esclarecido, perguntando se a esposa estava ao lado dele. Era como se já existisse uma blindagem, uma tentativa de suavizar os fatos, de protegê-lo da responsabilidade que deveria enfrentar. E aqui surge outra camada da investigação. Quem mais ajudou René? Até onde vai o alcance da sua rede de contatos? O impacto nas vítimas. Enquanto isso, do outro lado, a família do gari Laudemir vivia o oposto da frieza. Dor, luto, indignação. A irmã descreveu o irmão como trabalhador honesto, pai de família, filho amado por uma mãe de 79 anos, que agora sofre todos os dias. A esposa, a filha, todos esmagados pela violência gratuita de um homem que confundiu poder com brutalidade. Uma colega de trabalho do gari que presenciou a cena fez um depoimento duro. Ele nos tratou como lixo, exercendo um poder socioeconômico como se fôssemos inferiores. Foi uma situação de terror. Essas palavras ecoam e mostram a diferença abissal entre quem estava atrás do gatilho e quem estava do outro lado, apenas tentando sobreviver. A responsabilidade da delegada. Em meio a tudo isso, a delegada Ana Paula também passou a ser investigada, porque a cada prova fica mais difícil acreditar que ela não viu o comportamento do marido. Ela mesma tinha escrito em redes sociais que René era exemplo de superação, cristão, patriota, amado pela família, um retrato que não resistiu à realidade das imagens, mensagens e vídeos. Na corregedoria, ela negou ter visto o marido manusear armas, mas fotos e filmagens desmentem. O delegado responsável pelo caso afirmou: a esposa do investigado se tornou investigada também, pois havia ciência de que ele fazia uso das armas. E se for comprovado que ela tentou acobertar qualquer detalhe, poderá responder por prevaricação, favorecimento pessoal ou condescendência criminosa.
A Queda das Máscaras. No fim, René Júnior se revelou um homem que vivia de aparências. Não era empresário, não era influente, não era exemplo de caráter. Era, na verdade, um sujeito que usava armas e distintivos como fantasias de poder, que aproveitava do cargo da esposa, que acreditava poder intimidar trabalhadores humildes como se fossem descartáveis. Mas a justiça está cercando cada passo. Cada vídeo recuperado, cada mensagem apagada, cada foto encontrada é um tijolo a mais no muro que se ergue contra ele. O caso do Gary Laudemir não é apenas a história de um crime. É o retrato de como arrogância, violência e impunidade podem caminhar lado a lado até que a verdade finalmente venha à tona. E agora, diante de todas as provas, fica a grande questão. Será que René Júnior conseguirá responder em liberdade? Ou a justiça vai, enfim... Um trabalhador, um pai de família, um filho amado, né? Como se diz, a mãe dele tem 79 anos, tá lá isolada no sofá, a filha também, a esposa, então, não tem que... Chefe, tudo bem? Bom dia, vamos pra cima. Me desculpa, me atrasei um pouco, chefe, porque eu peguei um engarrafamento na rua da minha casa que eu não estava acostumado. Saí cedinho, só que eu peguei o horário escolar. Acabei demorando quase 35 minutos parado. Aí eu tô no caminho, mas eu perdi quase 40 minutos no mesmo lugar. Parado o carro, realmente. Tá? Me desculpa aí, amanhã eu já saio no horário, sabendo que vai... Certa não. Vou tirar isso aqui. Pera aí, eu vou filmar. Já tá armado. Espera, Renezão. Ó, pera aí. Pera aí, vê se tá funcionando aqui. É pra cima, pode ir. Nós tivemos acesso a algumas imagens em que ele exibe armas de fogo, vídeos em que ele dispara com armas de fogo, com uma arma de fogo antiga, que não necessariamente é essas que estão no caso. Mas ele tinha sim um fascínio, e até mesmo ele tinha um fascínio pelo cargo que a esposa ocupa. Tivemos acesso a imagens em que ele exibiu. Esse vídeo não ia falar sobre esse assunto do assassinato do Gary pelo empresário, mas eu não consigo me calar diante de injustiças. Eu tenho lido muitos julgamentos sobre a delegada, que foi uma pessoa que eu conheci durante um tempo, durante o meu trabalho como juíza da violência doméstica. Ela era delegada das mulheres. Fizemos muitos trabalhos juntos, palestras. Eu conheço a doutora Ana Paula, eu sei o quanto ela tem um caráter, o quanto ela é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa séria, uma mulher honesta. E esse vídeo